Não, tô ouvindo bem. Então tá bom, então vamos lá. Vou desligar você. Tá. Então, Bebel, acho que dá para começar, né? Vamos lá? Sim. Pessoal, a gente não vai conseguir ver o Guilherme. Quem conhece o Guilherme, ótimo. Quem não conhece, vai ter que conhecer pessoalmente em outro momento. Eu acho que a câmera dele não está funcionando, mas a gente está conseguindo ver a tela. Pedro, vou passar a palavra para você fazer as apresentações aí. Obrigada, Guilherme, por ter aceitado o convite. Obrigado, Isabel. Para aprender com você. Essa dificuldade aqui entre a cadeira e o monitor foi grande agora, foi grave. Eu não estou usando o meu computador. Bom, Peraí, cara, deixa eu te introduzir primeiro, deixa eu te fazer uma introdução bonita, falar que você prontamente respondeu ao nosso convite. Guilherme é um cirurgião vascular já há alguns anos dedicado majoritariamente ao acesso vascular de renal crônico, né, que é um grande componente do tratamento dialítico, né, um renal crônico com uma boa fístula, já tem meio caminho andado para ter uma diálise adequada, e nós, como nefrologistas, a gente tem que também entender o que a gente tem de novidade para oferecer para os nossos pacientes quanto à questão do acesso vascular. Então, eu queria agradecer a todos que estão nos ouvindo. Como sempre, temos mantido uma audiência fiel aí, de quase 30 pessoas agora no momento, e introduzir o Guilherme. Guilherme, então, é um amigo nosso e vai dar essa aula de atualização dele em acessos vasculares. A gente começa agora. Por favor, mandem suas perguntas pelo chat, e ao final a gente vê com ele. Pode mandar brasa, Guilherme. Bom dia, boa noite, obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Pedro. Obrigado, Isabel. A Sociedade de Nefrologia. Eu acho que vale a pena demais essa junção. A gente faz fístula para funcionar e, no final das contas, é para que funcione lá para o paciente, no braço dele. Não adianta eu fazer uma fístula que eu acho que está muito boa, mas não funciona. Como dizia o meu preceptor querido antigo, o PTA, nem tudo que fremita dialisa. Então, algumas fístulas não estão funcionando, não vão funcionar, você vai ter que mexer nela em algum momento. Pode estar muito bem para o cirurgião vascular, mas não está bom para funcionar. Estou vivendo isso hoje com um paciente, foi no meu consultório exatamente com isso, na fístula aqui, não foi outra pessoa que fez, fui eu mesmo. Eu vou no consultório, passo o Doppler, olho lá, volume de fluxo muito bom, acho que tem uma espessura de vaso boa, está com 5 naqueles 666 lá, malditos, mas está com 5 de diâmetro, tem volume de fluxo muito bom, está com 500 e quase 600, mas realmente está fundo. Está com quase 7, está com 7 e pouquinho, é um braço gordinho, então a agulha fica sambando lá dentro. Mas não adianta, eu estou achando muito boa, mas não está funcionando. Então, na verdade, eu tenho que fazer a fístula funcionar, vou ter que mexer de novo no braço dele, o paciente fica muito, muito triste na hora que ele deposita muita esperança na fístula de tirar um catéter, de que aquilo vai ser a salvação da vida dele, e a salvação demora um pouquinho mais. Mas é o jogo, estamos aí para resolver. Então, vamos nos próximos aqui. Esse é a minha história, um pouquinho. Isso aí foi feito, não está atualizado ainda. Esse é o meu número de acessos realizados. Esses são acessos catalogados. Então, esses acessos aí fora, outros que a gente faz, eu fiz inúmeros acessos como residente. Lógico que tem sempre aquela conta de que os seus 100 primeiros não contam para nada, porque você só está ganhando experiência num caso desse, de fístula. É evidente que no caso desse de fístula, que os números são altos. Então, 100 realmente é um número baixo que você faz lá, mas isso a gente faz lá no primeiro ano de residência. Então, tudo que a gente está buscando para esse paciente é ter segurança. Não tem como falar em acesso hoje no mundo que a gente está vivendo em relação a custo. Quanto custa? Eu vou falar sobre algumas tecnologias maravilhosas que não vêm para o Brasil e não tem ideia de vir para o Brasil pelo custo que isso fica. É uma pena.
E é o que a gente quer, ter longevidade. Quanto mais a gente conseguir durar esses acessos, melhor. Isso, a longevidade hoje bate um pouquinho com o custo. Esses dois aqui, porque para você ganhar uma longevidade, você, algumas vezes, você aumenta o custo a curto prazo. Na maioria das vezes, a curto prazo, porque você vai recuperar um acesso para esse paciente, você vai recuperar aquela própria fístula que ele faz um dia, no dia seguinte ele já está funcionando a fístula, ou, como a gente faz em alguns casos, bota um catéter de curta permanência, dialisa 1 ou 2 vezes, passa a usar a fístula de novo e a gente tira a fístula no próprio consultório. Tira o catéter de curta permanência no próprio consultório. Então, o nosso goal é essa história. Botar as nossas fístulas. Bom, esses são os tipos de fístula, vou dizer que são as fístulas normais. Existem outras mais complexas que você faz lá com a cava, faz coisas que você pode imaginar na hora, alguma veia que não é uma veia basílica, uma veia cefálica, uma femoral. Eu, particularmente, não gosto da safena, porque a safena é uma veia que custa a maturar, porque a parede dela já é muito musculosa, então ela custa a dilatar, fica difícil de funcionar, é muito dolorosa. Então, eu, particularmente, não botei a safena aí, já fiz algumas, e por isso eu posso falar com tranquilidade que é uma fístula que não tem uma longevidade boa, a não ser naquele paciente que você já não tenha mais nada o que fazer. Então, aí talvez ele seja uma fístula que funcione, e aí você pode pensar. Essa última aqui, que é a axiloaxilar, eu não uso mais. É uma fístula descrita que eu não uso mais. Eu não uso por um simples motivo. Na hora que você tem que tirar essa fístula do paciente, você tem que retirar porque infectou, eu já tive o desprazer de ter que abrir um tórax, porque você faz o acesso e você simplesmente não tem acesso para desligar, para suturar aquela artéria. A artéria doadora, que na verdade a gente usa a artéria axilar, ela fica envolta por uma série faz uma reação inflamatória absurda e com infecção. Então, não é bom. Hoje, talvez, a gente poderia pensar em botar algumas próteses revestidas por dentro do vaso, né, fazendo, entre aspas, um tampão por dentro do vaso, mas você vai estar numa área infectada. Aí você tem que pesar se você vai abrir o tórax, se você vai simplesmente conseguir o acesso direto à sua artéria axilar, ou vai botar uma prótese revestida. Mas eu acho que não compensa. Na hora que eu faço algumas fístulas, eu já tenho algumas fístulas aí no meu lombo, mas a axilar é uma fístula que eu já fiz, algumas boas, bastante, mas não faço mais. Então, ficou para isso. Essa seria uma fístula ótima, ela desenvolve muito bem, seria a primeira fístula do paciente, que é na tabaqueira anatômica. É uma radiocefálica, é uma radial já querendo bifurcar nessa altura da tabaqueira anatômica, mas é uma fístula que, quando ela funciona, ela dura muito tempo, é uma fístula bem, bem boa. Olha essa fístula que não foi feita por mim, essa fístula foi feita pelo PTAN, na verdade, há muitos anos, e esse paciente ele veio para mim porque ele transplantou e a gente veio, já estava com transplante há 2 anos e a gente foi ligar essa fístula. Ele achava que, embora não tivesse um fluxo alto, mas ele se incomodava com a aparência do braço dele. Então, é muito comum, né? É muito comum esse paciente se incomodar com a aparência do braço. E, embora não causasse alteração hemodinâmica. Esse é um paciente muito bom, a veia dele é excelente, a veia cefálica é excelente, com uma artéria ótima para fazer, e deu para fazer muito bem nesse paciente. A radiocefálica seria um pouquinho acima do punho. A gente tem alguns parâmetros para escolher essa radiocefálica, um pouquinho acima do punho. Normalmente a gente usa essa conformação que a gente está vendo aqui. Para vocês entenderem a foto, a mão está para a direita da imagem e o braço em si, o distal do fluxo da veia, vai para a esquerda da imagem. Então, o que a gente pega aqui, tem aqui
reparado aqui dentro está a artéria, e essa é a veia, que dá um caimento muito bom para essa fístula. Isso aqui provavelmente é uma fístula muito boa. O braço do paciente, como vocês podem ver, é um braço relativamente magro. Isso já é uma fístula mais alta, não é a próxima que eu faço, porque eu não consegui imagem das outras. A gente, entre a fístula da radiocefálica até essa fístula de Grax, que a gente chama, que na verdade é uma perfurante do antebraço, que tem o epônimo de Grax, existem mais outras duas que a gente pode fazer com um resultado muito bom. Normalmente eu uso essas outras duas como um segmento da fístula que foi parando. Então, a fístula, eu fiz uma radiocefálica, não consegui mais salvar aquela fístula, trombosou, infectou, qualquer coisa que seja, tem que ligar aquela fístula. Eu uso tem duas outras opções entre a do punho e a do Grax, que é bem na prega do cotovelo. Tá tudo bem? Tô indo numa velocidade boa? Tá tranquilo, tá ótimo. Tudo beleza, manda abraço. Então, a gente tem a ulnar basílica, essa é uma fístula ótima, porque essa veia ela fica escondida. Normalmente, você chega na emergência, em qualquer emergência, os pacientes já catam logo a veia que a gente vai usar. Isso é um trabalhinho que eu quero muito fazer com os hospitais, a gente já tenta falar, quando a gente tem reunião com algum diretor, alguém, a gente fala para fazer o acesso mais distal possível, pegar aquele gelco, pegar aquela borboletinha na mão, o mais distal possível, para poupar as veias do paciente. Já foram inúmeras vezes que o paciente me chega com a veia que eu vou usar espetada no meio do caminho. E essa veia aí, que é a ulnar, que aliás que é a basílica, que é essa veia que vocês estão vendo aqui, ela fica bem escondida. Então, normalmente, não é conhecida nem pelo anestesista. É conhecida, lógico, mas não é lembrada pelo anestesista nem pelo pessoal da enfermagem na hora de colher um sangue ou de puncionar ela. Então, ela fica escondida. Só que a posição dela para fazer a diálise é desconfortabilíssima. Os pacientes reclamam por fazer a posição na cadeira quando estão lá com a diálise. A alça de basílica reversa seria essa... Opa, deixa eu... adiantei aqui. Essa veia, essa própria veia de basílica, da basílica aqui, ao invés de ser colocada aqui numa incisão menor, na veia, na artéria ulnar, a gente coloca ela mais alta, numa artéria mais alta aqui na altura do antebraço. Essa é a basílica, é a própria veia de basílica, onde a gente puxa ela no braço. Ela tem uma ligação muito íntima com os nervos, são nervos sensitivos que estão ali, então a gente puxa dela lá de baixo, da profundidade, e é por isso que eu não sou adepto que faça essa fístula em 2 tempos, eu prefiro fazer em 1 tempo só. Quando alguns colegas vasculares fazem a fístula, faz na prega do cotovelo, vendo para ver aonde ela vai, se vai para a cefálica, se vai para a basílica e ver qual é que desenvolve, ou faz já de cara para a basílica e fica um trecho muito curtinho de punção entre onde foi feita a anastomose na prega e aonde ela afunda. A veia aprofunda muito, então é impossível puncionar isso sem lesar ou o nervo ou a artéria. Então, o que a gente faz, eu já faço de cara, eu já faço a incisão toda no braço do paciente, na face medial dele, essa face medial, e tiro a veia daí. Vocês vão ver a veia como é que fica. Olha o tamanho que dá. O corte é grande, é um corte bem grande, mas olha o tamanho da veia. A veia fica bem grande, fica uma prótese. Isso aí dilata para 6. Então, é muito boa. Eu gosto desse tipo de acesso. Lógico que os melhores são quanto mais distal, melhor, mas essa fístula é uma fístula muito boa. O PTFE, onde a gente faz um acesso lá em cima, já na veia basílica, ou na veia braquial, ou já na própria axilar, como é o caso aqui, e pega a artéria braquial. E faz um túnel com a prótese de PTFE pelo braço, juntando as duas.
O loop de PTFE não é uma fístula que eu gosto, acho que não é uma fístula que dure muito, mas é usada, é bastante utilizada, e ela fica no antebraço, e uma anastomose é feita, as duas anastomoses são feitas na prega do cotovelo, entre a veia, entre a artéria braquial e a veia basílica, e fica um loop. Esse loop, essa volta que ela faz aqui, normalmente ela forma um kinking, que a chance que tem de turbilhonar e fazer um trombo é grande. Se vocês olharem essa imagem não é minha, a incisão está aqui, mas olha essa cefálica aqui, que ela estaria muito boa. Eu usaria essa cefálica de cara, mas não estou julgando esse caso. Bom, a ecografia é aquele 6 milímetros de diâmetro, a profundidade da veia até 6 e o volume de fluxo 600. Realmente não precisa ter os 600 é o ideal, é o nosso goal, assim como a veia não precisa ter 6 milímetros, uma veia de antebraço ela desenvolver para 6 milímetros, não é comum. A profundidade desses valores que estão aí, o que mais me impacta é a profundidade. Lógico que me impacta, a veia não pode ser uma veia de 2 milímetros, evidente que não vai dialisar isso. Mas a profundidade da veia é o que eu vejo dá mais problema. Eu vejo vários pacientes com fístula que foram muito bem feitas, anastomoses maravilhosas, com um volume de fluxo muito bom. A profundidade dela é não suficientemente boa para fazer a agulha chegar até ela, sem fazer hematoma. E esses são os critérios ecográficos da estenose. Eu costumo usar muito ultrassom e o Doppler nos meus pacientes, tanto no consultório quanto intraoperatório, e acho que isso ajuda demais. Então, a redução do diâmetro acima de 50%, que é diferente das artérias. Quando você fala de uma estenose de artéria, você fala uma estenose acima de 70%. Na veia, a redução de 50%. Já faz uma alteração de fluxo muito importante. Nas anastomoses, o volume do pico sistólico, ou seja, aquela que vai lá, se ela começa a aumentar essa velocidade, esse pico durante a sístole, isso quer dizer que está uma estenose importante, porque a estenose ela está aumentando a velocidade para passar por aquela área menor concêntrica. Então, o sangue tem que aumentar a velocidade dele para que consiga vencer a anastomose. E isso faz com que é um indicativo indireto nosso de que a fístula está entrando em falência. E essas outras duas situações, na artéria, no inflow e na veia eferente, isso é um índice, isso é um cálculo que é feito, o próprio ultrassom, dependendo do ultrassom, lógico, dá esse cálculo para a gente. Quando esse índice de velocidade está muito alto, isso quer nos dizer que a fístula está entrando em falência. Ela está tendo que passar muito rápido por uma área muito estreita. Então, isso é um indicativo de que a fístula está entrando em falência. Isso aqui é uma situação importante que eu vejo acontecer muito. Aí depende muito de clínica de diálise, de formação, que são esses 3 pontinhos aí. O buttonhole, que hoje em dia os pacientes adoram me perguntar sobre isso, que botam a culpa no enfermeiro que não faz, e eu sei que isso é uma coisa que não é para todo mundo, não é fácil. O rope ladder e o strap ladder, que esse é aquele que eu, particularmente, é o que eu mais gosto, que você faz punções em locais diferentes, sempre alternando as áreas de punção. Eu tento fazer uma fístula, quer dizer, na verdade, a fístula tem que ser feita o mais longa possível para você fugir da mesma área sempre e alterar o sítio de punção. E essa general cannulation é aquela que você vê formar os aneurismas. Você está sempre puncionando não exatamente no mesmo local como você está fazendo o buttonhole, mas sim você está fazendo uma área, sempre na mesma regiãozinha, uma micro-região, e aquilo enfraquece a parede da veia, porque no mínimo 3 punções em cada sítio arterial venoso por semana, no mínimo. Tem gente que faz mais, tem gente que faz menos, talvez. Mas isso faz uma lesão e uma cicatrização, numa área maior.
faz com que enfraqueça a parede. Bom. E a falência da fístula pode ser a técnica que a gente fez. Eu posso ter escolhido mal onde eu fiz a minha escolha do meu vaso, posso ter dado um ponto que não foi um ponto bem feito. A dificuldade de maturação também é uma dificuldade técnica, porque isso quer dizer que eu também escolhi mal a minha veia. E a hipotensão, isso não tem a ver com a escolha do cirurgião. Talvez com a escolha do método. Isso é muito comum, é um hematoma após aquela alça de basílica. Isso fica exatamente isso. Por vezes, você abre o braço do paciente e não tem absolutamente nada, a não ser esse hematoma aí, que parece uma geleia de framboesa, para vocês lembrarem cada vez que forem comer. Então, isso acontece muito. Hoje em dia, eu boto dreno nesse paciente por 24 horas. Para evitar isso, nunca mais tive esse tipo de complicação. Isso dói, tem chance de infectar, então eu prefiro deixar o dreno 24 horas. Tá aí o hematoma saindo. Esse paciente aqui, por acaso, ele evoluiu com flictema porque começou a fazer síndrome compartimental. Se vocês olharem aqui próximo à veia, a veia basílica subindo para o subcutâneo, e essa aqui, toda a área da onde estava esse hematoma. Isso é muito doloroso. Essas são as tardias, continua a hipotensão, o paciente começar a desenvolver hipotensão, infecção, o general annulation, como eu falei, formando os aneurismas. O roubo, por vezes, eu não ligo para ele, eu só acompanho. E existe uma cirurgia chamada DRIL, que é uma sigla sobre uma revascularização que você faz nesse tipo de acesso, a trombose e o hiperfluxo que dá aquele bração. A bração pode ser causado por várias coisas, mas o hiperfluxo é uma delas. O hiperfluxo você tem que reduzir o fluxo, ou a melhor coisa é mudar o sítio da anastomose. Você muda o sítio da anastomose, reduzindo a boca da onde você tinha feito. Esse paciente era uma síndrome do roubo, ele tem a fístula no braço aqui, é uma braquicefálica, e o dedo, esse paciente está totalmente isquêmico. Então, isso aqui não tem como, não tinha como esperar. Esse é um ultrassom que mostra o que a gente está vendo, exatamente isso, fluxo monofásico retrógrado. Só que isso acontece muitas vezes. Você vai ver esse exame, muitas das vezes assim. Tem um volume de fluxo absurdo aqui, de 995, para a gente ver outros pacientes com isso sem roubo. Isso depende esse paciente, no caso, é um paciente diabético, ele é um arteriopata. Ele, inclusive, já amputou a perna por causa de isquemia. Então, e a análise espectral é isso que vai mostrando. E o quadro clínico do paciente. Então, o quadro clínico do paciente é importantíssimo. Ele está com dor que não vai melhorando. E mesmo sem estar fazendo diálise, porque algumas vezes na máquina o paciente relata a dor na mão, e após a diálise ele começa a melhorar. Desligou a máquina, ele começa a melhorar. Só que nesses pacientes que evoluem para essa isquemia, que podem evoluir com necrose, com isquemia crítica, esses pacientes, mesmo desligando a máquina, eles ficam com dor o tempo inteiro. Nesse paciente em questão que foi feito para corrigir ele, foi colocar uma prótese. Eu não sou adepto à prótese, na maioria das vezes, mas, nesse caso, como eu falei com vocês, ele é um paciente isquêmico, já tinha perdido uma perna. O vaso que eu uso de eleição para fazer isso é uma safena, então a gente faz uma ponte de safena. Só que, nesse caso, não tem como eu não podia tirar a safena dele. Então, tive que usar uma prótese, e o resultado foi bom, valeu, essa anastomose que a gente faz. Aqui a mão dele com o dedo cicatrizando, já estava quase no fim. Tem a foto aqui mostra, nessa segunda foto do lado direito da imagem, a perna dele lá, na prótese dele. Então, de uns anos para cá, começaram a chegar novos dispositivos para a gente poder
trabalhar essas fístulas e aumentar a longevidade dela. Por muitas vezes, como eu falei lá no início, isso esbarra muito no preço, no custo do paciente. No SUS, eu estou no Hospital da Lagoa tentando e lutando lá para criar um centro de acesso público, mas isso é difícil, porque os materiais são muito caros. O que a gente acaba tendo são balões comuns, não são balões dedicados, e isso dura muito pouco tempo. Então, um caso ou outro, a gente consegue que o hospital compre, e assim a gente está tentando, em alguma hora, isso melhora. Bom, e o preço cai também das coisas, fica mais acessível. Então, como novos acessos, temos tipos de catéter que são os catéteres híbridos. No caso aqui, nós vamos falar do Hero, e de oclusão de veia central, não estou falando de estenose, estou falando de oclusão mesmo. É um material que talvez venha para o Brasil, chamado Surfacer, que acho que nos ajudaria demais. Ainda não veio para o Brasil, então, mas é algo que eu tenho sempre falado quando eu encontro para as empresas. Eu falo assim, a gente precisa disso aqui, os pacientes precisam realmente disso, isso ajuda. Bom, são os acessos endo, e esses acessos eles podem ser feitos não necessariamente por cirurgião vascular. Hoje esses acessos podem ser feitos por nefrologistas, isso nos Estados Unidos é feito por alguns nefrologistas, com base em ultrassom. Vocês vão ver como é que ele funciona. Os stents com bioengenharia e os de canulação precoce. Canulação precoce fez hoje, amanhã ou depois você funciona ele. Isso nos ajuda muito. Um dos melhores que tem não está aqui no Brasil, mais uma vez, e existe um que a gente pode funcionar ele com 3 dias. Já forcei o uso dele com 2 dias, porque não dava mais para o paciente usar o catéter, eu tive que tirar o catéter, estava infectado, e com 2 dias eu autorizei a punção e o paciente estava internado. Foi tudo bem, graças a Deus foi tudo bem. Vai melhorar a perviedade a longo prazo, a patência a longo prazo desses pacientes, desses acessos dos pacientes. São os balões dedicados e stent. São stents recobertos, que a gente pode usar nesses pacientes. E no futuro, que são materiais que estão ainda em análise de estudo para ver se isso vai funcionar ou não. Alguns têm histórias, tem uma evolução anedótica, tem 1, 2 casos, mas tudo bem, as coisas vêm por aí. Então, o Hero quer dizer essa Hemodialysis Reliable Outflow, essa sigla dele, mas é o Hero. É isso aí. Vou botar o videozinho e vocês talvez entendam o que vocês veem nas clínicas dos pacientes. São os 2 sistemas, onde é colocado esse como se fosse um catéter de longa permanência, mas é só um tubo bem rígido. Isso aí, ele é rígido, ele é aramado por fora, então ele fica lá na veia cava. Nesse caso aí, ainda está ali no ato, está na cava superior. Em vários casos eu tenho posto esse Hero na cava inferior, porque ele tem estenose ou oclusão de cava superior. Então, já com stent, já com braquicefálica, ocluída, então você passa o PTFE pelo subcutâneo, onde vai ser puncionada, e faz a anastomose. Igual. Ou seja, para quem está vendo lá na clínica, para a enfermeira que vai utilizar, ele vai funcionar normalmente. O PTFE, onde ela está sentindo o PTFE, e funciona ele normalmente. Existem 2 tipos de Hero, que é o Hero, e o Hero é um Hero. O segundo Hero é o Hero que você funciona ele com esse tipo de graft, de enxerto. Você pode usar ele no dia seguinte, 2 dias ou 3 dias. Então, é bem útil. Essa prótese que você usa rápido,
ela tem uma desvantagem que é a punção dela. A punção dessa prótese, desse PTFE, é mais difícil porque ela é mais dura. Por ela ter mais camada, ela é mais difícil que a agulha entre. Algumas vezes eu já vi um relato da enfermeira dizendo que a fístula estava trombosada. Na verdade, não estava trombosada, que é mais dura mesmo. Então, fica mais difícil de entrar. Então, mas isso está vindo cada vez mais no mercado, a gente está usando mais e a gente vai conhecendo. Então, estenose venosa central, os pacientes com estenose venosa central, com circulação colateral ampla para todos os lados, o catéterzão já colocado aí, já vermelho ali na saída dele, eritema importante, ele já quase querendo sair, e esse paciente a gente colocou um rio. Essa paciente foi um caso meu icônico. Esse aqui é o pré e o pós dela. Isso aqui é um pós praticamente imediato. Fiz isso, ela teve alta, 2 dias depois. Essa foto tem 1 semana de diferença entre uma e outra. Uma estenose venosa central já com 3 stents de um lado, 2 stents de outro lado. Ou seja, ela tinha 5 stents. E todos ocluídos. Então, e por já ter usado muito contraste, não sei o que houve, ela desenvolveu uma alergia ao contraste, uma alergia séria. Então, não podia usar contraste nessa paciente de forma alguma. As pessoas podem me perguntar, essa paciente já tinha tido alça de femoral também, e a barriga dela já tinha operado. Então, era uma paciente bem hostil. Uma doença hostil. Essa paciente, então, esse foi um balão que a gente passou, tem as várias camadas, você vê essas pontinhas aqui indicam aonde está cada estente. Então, tinham alguns estentes nela, um aqui, outro aqui, então estava bravo. Então, nós fizemos a angioplastia desse estente, conseguimos passar, a gente fez o acesso pelo braço, pela perna, foi fazendo tudo que podia, conseguiu passar. O que a gente usou para nos ajudar foi o AIVOS, que é um ultrassom intravascular, nesse paciente sem acesso. A gente usa o ultrassom intravascular, sem acesso, não, desculpa, com alergia ao contraste. E usa o gás carbônico. O gás carbônico a gente só não pode usar acima do diafragma. Então, para essa paciente, a gente não podia usar, era só o AIVOS mesmo. E o AIVOS é ultrassom intravascular. E passamos um material para fazer uma trombectomia no estente que estava trombosado, aspirando todo aquele coágulo. Simplesmente, o único motivo que eu queria com esse paciente era um caminho para poder progredir com o meu Hero. Então, foi passando e o Hero ali tentando descer. Foi bem difícil descer com esse Hero por causa da malha do estente. Esse não é o mesmo paciente, tá? Esse é outro paciente, esse é aquele outro paciente que eu mostrei para vocês, que eu botei o Hero do lado esquerdo, nessa paciente foi colocado do lado direito. Então, essa é a conformação do Hero que fica no pescoço, na área que vocês não vão ver, e algumas vezes vocês sentem palpando no subcutâneo, aonde ele é conectado. Ele é simplesmente conectado, e você conecta a parte que vai para o sistema venoso, com a parte que está vindo da artéria. Não, plug and play. Isso foi um paciente que eu já tinha posto o Hero, e essa paciente já trombosou 2 vezes, e eu já reintervi 2 vezes. Tirando o coágulo dela, o próximo vai ver, a imagem ficar ruim por causa do raio-x. Então vai saindo, vai melhorar já. Vai saindo o trombo, até que sai o fluxo. Eu deixei sangrar de propósito um pouquinho para esse retorno empurrar todo o trombo que tivesse ali. Então, o que a gente faz depois é reconectar essa parte aqui, que vai para o venoso do Hero, para a parte da artéria. Essa é a imagem do trombo que estava lá dentro, e depois ela voltou. Então, esse é o meu total de casos. Já aumentou, essa semana passada eu já botei mais 2. Então, acho que não é
ter muita experiência com o Hero, tem vários casos com o Hero, não acho que seja um crachá bom, porque o Hero tem que ser de exceção, não pode simplesmente ser você usar ele de cara, isso que ele é de exceção. E esses são os meus casos que eu estou acompanhando. Essa é a minha experiência pessoal, que eu tenho aí dos 12 casos. Esse procedimento é o tal que não vem para o Brasil, que eu queria muito que viesse, que é o tal do Surfacer, que eles chamam de Inside Out Access, porque ele vem por uma veia da virilha ou uma ilíaca que você dissecou, e ele, por dentro, você bota essa marca, é uma moedinha que tem, e você fura de dentro para fora. Isso tem uma agulha, onde você está por dentro da veia, você está dentro da veia braquicefálica, ou onde ela entupiu, onde ela está completamente ocluída, e você fura de dentro para fora. Na hora que você furou de dentro para fora, você recolhe a agulha, passa um trocáter a partir dali e pronto, aí você já tem o acesso. Essa é a parte fácil, que todo mundo conhece. O difícil só é fazer o inside out. Eu tirei essa foto que é só para vocês terem a ideia de qual é o tamanho disso. Isso é um metal rígido. Então, isso aqui não usei ainda, mas vamos ver o que vai acontecer. Tem uma curva de aprendizado ainda pela frente. Só que nesses... Olha como é que ele está. Ele só tem aqui a ázigos descendo o fluxo e aqui não desce mais nada. Eu tentei muito esse paciente para que ele tentar fazer um acesso nesse paciente. Esse paciente usou catéter durante anos e anos, não queria, estava confortável com acesso, aí trocava sítio, trocava por outro sítio, inclusive as femorais. Então, no final das contas, se vocês olharem na imagem da direita, eu tenho um catéter vindo aqui por debaixo e um fio guia indo lá por cima na ásicos. Eles não conseguiram se encontrar estando tão perto, a não ser que eu fizesse uma iatrogenia nesse paciente. Graças a Deus não fiz, e ele foi para prioridade 0 e está transplantado. Deixa eu só, assim, te perguntar, desculpa interromper, assim, eu não entendi direito, esse device aí, esse Surfacer, sei lá, ele vai perfurando, na verdade, ele vai para o paciente falência de acesso, né, pelo que eu entendi. Falência de acesso, total. Ele vai, você falou que ele vai para uma veia, né, mais ou menos por baixo e vai perfurando o trombo, eu não entendi isso, porque se está trombosado... Não entendi. Você funciona uma veia lá na perna do paciente, ou uma veia femoral, ou uma veia ilíaca que possa estar aberta ali embaixo. E você funciona, passa uma bainha e passa um fio guia até lá em cima, vai com ele até a cava superior, e sobe com uma outra bainha mais rígida, até lá em cima, até encostar onde você não consegue mais subir, porque ele já está com os dois lados fechados. Tem uma veia braquicefálica de um lado, a veia braquicefálica do outro, que elas se encontram. Só que esse paciente tem uma oclusão venosa central e ele não consegue subir nada ali. Aí você me fala assim, então vamos botar um acesso nessa femoral. Essa é uma pergunta que eu já fiz várias vezes para os pacientes, para quem faz isso lá fora. Só que esse paciente também tem estenose lá embaixo. Ele tem uma estenose de cava, ele tem uma estenose, isso ao meu ver, tá? Para eu indicar esse dispositivo, ele teria que ter uma estenose que eu não pudesse fazer um acesso distal. Bom, então, eu coloquei isso aqui e, para mim, eu usaria isso não para colocar um catéter, mas sim para colocar um Hero. Então, seria eu usaria esse inside out aqui junto com o Hero, para você botar uma fístula nesse paciente e aonde eu fiz o acesso lá embaixo, eu deixaria um permiquete até onde ele aguentasse e essa fístula maturasse. Então, isso seria essa história. Bom, então você chega com o teu fio guia lá em cima e aonde ele está com... Na verdade, não é mais trombo que está lá em cima. Até pode ter trombo associado, mas ele está com uma estenose ou uma oclusão. A veia ocluiu. Tem uma fibrose ali.
Então, você chega com... Aonde você não consegue chegar mais, você pode tentar furar, tentar forçar aquilo ali de uma maneira... para você ganhar aquilo de alguma maneira, você não consegue. Então, ele vem com uma agulha que você fura a veia do lumen da veia para dentro do tórax e para fora na pele. Por isso que é o inside out. Mas, assim, se tiver trombose, assim, geralmente, e se tiver trombose também você vai furando ali o acesso, é isso? Mas se É for uma só... coisa mais rígida, mais... É mais rígido, mas se for só trombo, você tem outras coisas para fazer que não precisa dele. Para trombo, você consegue navegar no trombo com o que a gente já tem aqui. Tem que ser uma oclusão que você não passe mais. A veia acabou, fechou completamente. Tipo, Então, aqueles fios mais que vocês usam para a estenose, não, esse aí é melhor, né, no caso. para você ter ideia, né, Isabel, eu já usei em alguns casos esses fios, existem uns fios bem rígidos, onde a gente sobe ainda a prótese de aorta, chamado Landerquist. Eu usei o Landerquist com a parte de trás dele, que é muito, muito rígida, vamos dizer assim. E eu estava do outro lado com uma... Isso veio por baixo. E por cima eu estava com um balão tentando me guiar onde eu ia chegar. E não consegui. Você tenta botar ali e não consegue. Então, não tem jeito. Tem casos que você não vence essa estenose. Não são muitos, mas tem uns que você não vence. Então, você precisa de uma... Ele tem uma agulha mesmo. Então, você vai furar aquilo com uma agulha e ela é uma agulha que você consegue girar, você consegue orientar para cima. E não para dentro do pulmão, para dentro do mediastino. Você consegue orientar ela para cima. Eu não tenho nenhum caso desse feito, tá? Isso aí é só caso visto. Não, sim. Eu curioso também. Então, eu tenho vários casos que eu tentei, alguns eu tive êxito, outros nada. Esse caso que eu mostrei foi um desse caso assim que eu fiquei super chateado, não deu, não consegui. Então, é essa história aí. Não vi, eu estava pertinho ali, estava muito perto, mas não chega. Bom, vou continuar então com o endoacesso, que é para fazer, a gente também não tem isso no Brasil ainda. Esse aqui, as empresas dizem que talvez tragam para cá, está reduzindo o preço, mas por causa da guerra o material ficou caro, o Brasil não é o foco, então deixou lá para os Estados Unidos e para a Europa mesmo. Essas características são características de vasos de fístula ideal. Isso aí, para qualquer fístula, isso é muito bom, mas isso é o que eles colocam como sendo a indicação. E a gente faz isso, a gente entra nesse tipo de acesso aí, que é o Wave Link, é usado, são duas bainhas que são puncionadas, uma bainha que está aqui, essa canulazinha, para a veia e outra na artéria. Então, você cateteriza uma veia e cateteriza uma artéria. E coloca esse dispositivo que ele faz uma onda de radiofrequência entre os dois vasos, entre a artéria e a veia. E com isso ele abre e cicatriza. SIC, né? Segundo informações escolhidas. É o que eles imaginam que vai dar que ele vai se juntar por um ímã e a radiofrequência ali no meio vai conseguir cortar e fazer uma cauterização entre o vaso e a artéria. Está aqui os dois catéteres, um vai entrar na veia e outro na artéria. E eles se juntam dessa maneira, você tira e fica um fluxo. Então, é porque o Everlink antigamente depois foi comprado por uma outra empresa e virou o Wavelink. Esse é o que existe hoje. Esse aqui, eu acho que é um melhorzinho que tem, que é uma punção só. Você punciona a veia. Tem menos chance de dar encrenca. Porque você só punciona a veia e, através da punção da veia, ecoguiado, você atravessa a artéria. E aí, sim, você consegue fazer o procedimento. Vou avançar um pouquinho, aí você bota a tal bainha, só para a gente não perder esse tempo. Então, vai a bainha, depois da bainha você coloca lá o seu fio,
para a parte mais interessante, que está o sistema, esse é o sistema, onde ele entra uma parte dele na artéria, outra parte na veia, e ele faz essa termoablação, ele queima os outros entre a artéria e a veia, e você criou um fluxo ali entre uma artéria e uma veia, fez a fístula. Depois ele fala para você dilatar, para você aumentar mais essa boca. Eu não sei se nessa hora vai vazar, não tenho experiência disso. Nos casos que a gente tem descrito, existe sim vazamento, eles dizem que é muito pouco. Mas é uma ideia, eu acho que isso está surgindo. Então, é isso. Vamos ver o que virá. Mas acho que esse aqui, se tiver que pegar, esse é o que vai pegar. Então, está aqui seria essa. Essa veia está sensacional para fazer uma fístula normal, tranquila, barata. Então, entra naquele negócio lá de longevidade, custo. Então, eu fico pensando muito. Fora que o Cadoc ele recomenda que o fluxo seja direto. Isso aí é uma fístula lateral. Você joga fluxo para todas as veias. Se isso fizer um fluxo muito alto, ele vai ficar com a mão com hiperfluxo e a mão vai ficar aquela mão inchada. Então, são algumas discussões que tem que vir ainda. Esses são enxertos biodegradáveis. São bons. Aqui a gente veio com um desses bovino, outro de porco. Ele é descelulorizado, então ele tem a vantagem de conseguir, ele é mais maleável, é bom de ser puncionado e aguenta mais uma restenose do que um stent, uma anastomose no stent. Numa endoprótese, num PTFE. Então, existem esses enxertos sintéticos de uso precoce, são aqueles que eu falei que você pode puncionar eles precocemente, né, como o nome diz. O Flixene é o que a gente tem no Brasil. Em 2, 3 dias a gente já pode puncionar ele, é o que está bom. O Acocil, acho que, pelo que eu vi dos estudos, é o melhor de todos. Esse não tem chance de vir para o Brasil. E o Rapidex não tem estudo dele suficiente para a gente comparar. O Flixene a gente está usando muito aqui no Brasil. Quando eu falo que a gente vai tentar recuperar esses acessos são fístulas que pararam ou que estão para parar, e a gente usa esses balões dedicados à fístula, que a gente tenta botar no hospital público, mas eles são bem mais caros. A estrutura deles é mais cara mesmo. Então, são os swing points, onde acontece mais o motivo da estenose, das falências dos acessos, são os swing points. A estenose venosa central e aquele que eu falei lá, que é a área de punção inadvertida. Então, são balões de alta pressão, porque isso não são estenoses por cálcio, são estenoses por fibrose, de puncionar o doente, todo dia você funciona, volta, então vai fazendo uma fibrose muito, muito forte. Alguns pacientes com mais tendência a fazer essas fibroses do que outros. Balões não complacentes, são balões que, de forma alguma, ele vai ceder, ele não vai ceder, ele não tem complacência nenhuma com a estenose, ele vai abrir esse paciente, essa veia. Os scoring balloons, você usa esse balão, eles têm como se fosse, não é uma lâmina, mas ele tem uns fios que eles vão organizar porque você não simplesmente coloca um balão e vai abrindo, que bonito, a minha imagem ficou linda, mas a veia explodiu. Então, você tem que colocar esse scoring algumas vezes para que você consiga orientar, você sabe que não vai vencer uma lesão, uma estenose grave, crítica. Então, você tem que botar esse scoring antes e depois botar um balão não complacente ou um balão de alta pressão. Como você expõe a íntima desses vasos, por muitas vezes, quando a imagem fica uma imagem como se fosse uma poeirinha, como se você lesou mesmo aquela íntima. E você tem que usar o último acesso aqui, o último balãozinho aqui, que é o balão farmacológico, que é um balão com plactaxel, e a
gente tem de sirolimus, mas é o Plactaxel, que é o mais usado, e você consegue diminuir a restenose desse procedimento. Esse aqui vou mostrar alguns casinhos desse paciente de 85 anos, tinha um aneurisma pequeno, o nefrologista me falando, eu falo, não, vamos esperar. Ele falou, Guilherme, não dá mais para esperar. Ele começou a ter uma expansão bem rápida. Realmente eu devia ter escutado o nefrologista antes. Ele tinha uma estenose associada, esse aqui essa bolotinha foi no mesmo dia. Então ele já foi crescendo, mas essa dilatação foi muito rápida. Então, como sempre tem uma estenose associada, tem sempre uma estenose associada ali. E a gente usa o balão. Nessa imagem da esquerda, dá para ver um pequeno abaulamento aqui, por questão de convênio. Eu não pude usar aquele scoring balloon, então, infelizmente, não usei, seria um caso para isso. Mas ele melhorou bastante. Isso aqui já é a imagem dele no pós-operatório, onde eu fiz a correção daquele pequeno aneurisminha, e eu vou acompanhando esse paciente até hoje. Isso aqui é onde tinha a bolinha do aneurisminha. Hoje, esse paciente está evoluindo com uma nova área de estenose, mas não é significativo, a diálise está indo bem, eu não estou fazendo nada. Existiria essa proposta, isso aqui de botar uma endoprótese ali dentro, eu provavelmente não vou fazer isso. Se tiver que fazer alguma coisa, mas eu vou usar um balão novamente. Esse aqui já é outro paciente, que tem deixa eu botar aqui, ele tem uma estenose no fim, aqui, onde a veia, aqui está um catéter, vocês estão vendo o catéter, e tem uma estenose muito severa aqui, isso é o tal do swing point. Foi balonado e ficou certinho essa alça de basílica correndo bem. Isso aqui também foi uma suboclusão, quase uma oclusão, né, venosa central, já dentro do stent, ou seja, isso é comuníssimo acontecer, existe uma discussão até quantas vezes a gente pode fazer esse salvamento de um stent, se o stent é um stent recoberto, se não é recoberto, ou se tira primeiro o arco costal. Então, isso é uma discussão que vem aí. Mas aqui foi recuperado, botei o material para fazer a aspiração do trombo e o resultado final é esse aqui. A mesma situação com a estenose e o balão aqui tentando vencer a lesão, e tem uma imagem aqui embaixo que está aqui ela com a imagem vencida. Essa estenose sequencial aqui na áreazinha muito próxima à anastomose, também com balão de alta pressão, ele não faz nenhuma a gente chama de osso de cachorro, não faz nenhuma ele não deixa fazer a estenose, ele consegue ganhar essa estenose. As endopróteses, essa aí é a mais usada, só que essa endoprótese não está em bula que ela possa ser puncionada, ou seja, se você botar uma prótese dessa, que é o Viaban, dentro de num paciente, essa área não vai poder ser puncionada. É uma área para você colocar em área não puncionável. Existem casos que coloca para ser puncionado, mas não está em bula. Existe uma outra hoje em dia chamada Rhapsody, você pode botar e ela está em bula para ser puncionada. Então, esse é outro caso, paciente com KTV em queda, aumento de tempo de sangramento, e essa era a proposta dela, ou botar uma endoprótese dessas ou uma correção aberta. E essa paciente já tinha posto Hero, já tinha uma série de situações, e evoluiu com aneurisma rápido, e a minha conduta foi desativar esse acesso. Não dava para deixar isso, não tem como botar endoprótese, não tem que botar nada, simplesmente tem que acabar com esse acesso. E uma vez teve essa discussão, liga ou coloca endoprótese? Não tem discussão para mim, é endoprótese direto. Esses slides aqui, eles falariam sobre quando você indica, né, o Kadok indicando. É a fístula com estenose, mas não está associada, a fístula nativa, ou com PTFE, ou com uma prótese. Você não
está sem quadro clínico, não tem por que mexer nela. Você não vai dar nada para ela, nada de melhor para essa fístula. Você pode, inclusive, piorar ela. Então, não tem evidência adequada. Mas esse estudo também é um estudo de 2020. Hoje já tem outros materiais. Talvez hoje a gente possa rediscutir isso. No final das contas, ele bota aqui nesse 13.9 que é a opinião de quem está fazendo, né? do cirurgião em si. Eu acho que, em alguns casos, mesmo que não tenha um quadro clínico, esse paciente vai evoluir mal. Então, para reduzir o risco de trombose, é isso. Essa evidência de critério clínico de imagem sugestiva de alteração hemodinamicamente significativa, opto por abordagem do acesso. Ou seja, se eu tenho os dois, é evidente que eu tenho que mexer. Tanto angiograficamente quanto por ultrassom. Eu uso muito ultrassom. Inclusive, hoje em dia eu tenho usado ultrassom para fazer os procedimentos. Cada vez mais eu uso, você vê nas 3 dimensões, é muito melhor do que angiograficamente. Então, a gente tem tempo ainda, Isabel e Pedro? Continuar aqui? Pedro, acho que tem mais uns casos aí, acho que dá para mostrar. Então, vou botar esse aqui. Esse caso é um caso de estenose venosa central, com trombose lá da via braquicefálica. Ele teve uma hemorragia. O interessante desse caso é que ele já, em 2020, ele colocou o stent, em 2022 ele teve uma hemorragia digestiva e parou o antiagregante. Então, ele parou o antiagregante, trombosou o stent, e ele ficou com esse bração aí. Isso aqui já é o pós-operatório imediato, está com o braço dele grande, coitado. E está lá a estenose, a setinha mostrando onde está a estenose dele e o trombo em vários locais aqui. Essa imagem um cinza mais claro, um cinza mais escuro é o trombo. Usando esse dispositivo que ele vai aspirando esse coágulo todo, vai fazendo isso no stent inteiro. Essa imagem, você olha lá no fim ainda com o stent, com a estenose, com o tal do aparelhinho até lá embaixo, e a imagem final está aí, recuperado, o braço dele, como o braço dele ficou. Esse a esquerda da imagem é o pré, a direita o pós. Essa é outra paciente com dificuldade de tronco, com dificuldade de punção. O interessante desse caso é que até hoje eu não fiz essa paciente. Então, eu estou mantendo essa paciente, ela está dialisando, o pessoal da clínica está olhando ela, está sabendo aonde funciona. Porque o outro braço dela também já não tem mais onde fazer. Essa paciente tem 77 anos, mas num corpinho de 80 e muitos. Bom, embora seja uma ótima pessoa. Está aqui com uma... Esse é o tal do que eu falei, que esse aqui pode ser puncionado pela estrutura dele, ele é macio, ou seja, ele pode ser puncionado, ele vai por dentro do vaso. Seria para mim hoje, foi bom eu ter esperado, porque para mim hoje eu usaria esse material nessa paciente. Isso é o que eu faço, se não funciona nessas áreas, funciona nessas outras. Essa é a imagem do ultrassom com o trombo e com a luz. Numa outra imagem, a mesma coisa. O trombo lá ocupando muita parte da luz. Esse aqui também é uma estenose venosa central, a imagem lá dentro do stent dele, uma tomografia que mostra a estenose ali quase uma oclusão. Isso não é uma oclusão, mas uma suboclusão. O que a gente fez foi, mais uma vez, angioplastar e nesse paciente aqui a gente não colocou stent novamente. Esse outro é um braço grande, o paciente tinha um braço gigante e eu já tinha feito uma fístula no outro braço, para que ele pudesse ligar a fístula desse braço que estava com o volume. Já tinha posto stent, já tinha dilatado essa via braquicefálica dele, ou seja, não dava mais. Eu fiz a fístula do outro lado, esperei, ele foi funcionando a que estava do bração, e esse bração,
E o que eu fiz, essa é a imagem, por que eu não abri o braço dele? Abrir um braço desse é um sangramento muito grande. Lógico que você consegue, mas é um sangramento muito grande. Então, o que a gente fez foi colocar a gente bota um stent recoberto. Nesse caso, eu acho que é ótimo, não tem infecção, bota o stent recoberto. O acesso é pela perna, então é longe do braço. E a gente consegue, com isso, parar o fluxo da fístula. Essa é a fístula funcionante. Então, tem uma artéria ali, e isso aqui é a prótese fechando a fístula. Nessa imagem aqui ainda tinha um pozinho ali, quase que vazando ainda para a fístula, agora não tem mais. Bom, essa paciente é uma paciente que eu tenho visto também há bastante tempo, um caso de uma ulnar basílica. Vem lá as duas decisões, eu fiz o desenhozinho ali no papel. Estava ocluída, essa paciente já ocluiu 2 vezes essa fístula, eu já salvei ela 3 vezes, aliás. Fazendo angioplastia, aspirando, e sim, vocês veem que é muito difícil eu botar um stent, é muito difícil. Acho que stent você reduz a área de anastomose, tem a chance desse stent ir parar lá dentro do pulmão do paciente, então não acho que seja uma ideia boa ficar colocando stent. Essa aqui foi uma fístula recuperada, você vê só no início aqui a fístula tentando abrir, isso era uma alça de basílica que foi curtinha, uma alça de basílica bem curtinha, mas deu para recuperar. Ela recuperou também com o uso desses balões, desse material aí para aspirar. Existem outros materiais para aspirar. No sábado a gente recuperou, domingo a gente recuperou uma também, com outro tipo de material. Queria mostrar a imagem para vocês aqui, mas não consegui botar a tempo. E a fístula dessa fístula recuperada, ela voltou a usar a fístula dela, está indo até hoje. Isso aqui eu tenho feito muito agora, estou fazendo um trabalho com isso, que é fazer a angioplastia só com balão, só com ultrassom. Você vê bem, dá para ver muito bem, ver a estenose, ver tudo em 3D, melhor. E esses são os dispositivos que estão vindo por aí. Alguns que eu acho que tem muito pouco caso para ser falado, outros que talvez funcionem. Então, está aqui à esquerda, aqui superior, esse vascule, que é onde dá a maior estenose, é que ela está uma estenose na anastomose. Então, isso aqui é quase que um papai e mamãe ali olhando como fazer uma fístula. Ele te orienta, olha, tem que estar aqui dentro dessa gradezinha para não dar estenose. Esse material aqui, que é o FIST, que ele ajuda para o paciente ficar fazendo a bolinha e ele fica comprimindo lá em cima no braço, para que você aumente essa dilatação. Esse aqui de baixo, que é o Wave Guardian, você implanta isso aqui, é como se você estivesse dizendo para ele, ó, aqui que eu vou fazer o seu bottom. Mas mesmo assim é com uma agulha de corte. Mas para eu dizer, ó, vou sempre funcionar nessa região. Talvez isso funcione, mas só que você está botando mais um metal, mais uma coisa dentro do paciente. Isso pode ser expulso. E isso aqui seria bem novo, são coisas para a gente imaginar aí que são engenharia genética. Então, é isso. Aqui são os outros devices que não pode tirar a mão disso. É isso. Muito bom, Guilherme. Excelente revisão. Passou por tudo aí desde o começo, né, até as tendências atuais, caso clínico, achei muito boa. Parabéns. Guilherme, tem 2 perguntas aqui no chat. Uma do Edson, que ele pergunta: nos últimos anos você tem feito FAVs em pacientes antes da diálise ou a maioria das vezes com catéter em veia profunda? Teria um percentual? Desculpa, antes da diálise? Na verdade, você tem pego paciente tipo 10... Ou seja, para preparar o paciente. Isso, ou mais, chega para você para botar catéter, já com catéter. Olha, é uma pena, mas o que chega para mim hoje é paciente, a maioria das vezes, para eu recuperar acesso. É o que mais chega para mim. Na minha casuística hoje já foi, Edson já foi lá no fazer o acesso, mas hoje o que chega muito para mim é recuperar acesso. Feito.
E os pacientes, por muitas vezes, já vêm com o seu permicat e muitas das vezes usando esse permicat porque fica confortável, entre aspas, para o paciente, não vai ser espetado, vai ali, liga na máquina e tá tudo bem. Mas não, infelizmente, eu tenho feito poucos primeiros acessos. Assim, uma das coisas que a gente tem visto no serviço público, né, é exatamente isso. A gente libera o paciente para as clínicas com permicat e acaba que o permicat vira o acesso permanente do paciente, e aí a gente colocou esse acesso, toda hora recebe esse paciente com... Não estou criticando as clínicas, eu sei que tem todas as dificuldades, mas, inclusive, nas clínicas privadas, o paciente ele se acomoda, enfim. Isso realmente é uma realidade que a gente vê até muito mais no SUS. Tem uma pergunta aqui da Vera Tostes, que... Desculpa, Isabel e Edson, muitas das vezes eu acho que o paciente se acomoda mesmo. Pode ser dificuldade da clínica, mas muitas vezes o próprio paciente, ele não pode dizer que ele goste, ninguém gosta de estar com catéter, mas eles às vezes não entendem, né? Assim, ele acha que não sofrer agulhada é melhor do que melhor do que... Eu já peguei paciente na São José com permicat, com fístula boa, e não deixava a gente funcionar a fístula. Isso. Enfim, assim, terrível. E você conversa, você tenta, e às vezes, não quero, eu não quero, enfim. Mas a doutora Vera Tosh fez uma pergunta aqui interessante. Risco de endocardite com Hero? Então, lógico que tem. Evidente que tem. Nesse paciente, a gente tem que pensar que nesse paciente é um paciente fim de linha, né? Então, você não pode botar o Hero como uma substituição de outro acesso. Eu tenho ali, como eu falei, já nem lembro lá, 20 acessos, 22 acessos. 12 acessos de Hero. Não é um número grande, meus pacientes não evoluíram. Eu tenho dali 2 que evoluíram com óbito, mas com óbito por outros motivos, por outras causas. Um eu perdi do follow-up, mas os que eu acompanho, e esses pacientes não evoluíram, pelo menos ainda não evoluíram com endocardite. O Hero, os que eu peguei, eu tenho, assim, 3 experiências, não tenho experiência clínica, assim, 2, realmente, uma infectava toda hora, foi um caos, e um que está com Hero atualmente, assim, o que você falou aí, realmente, a punção é muito difícil. E aí, só tem 2 técnicos que conseguem funcionar, são sempre os mesmos técnicos, porque eu realmente, assim, o Hero sempre uma questão. E esse paciente, ele não dialisa bem, assim, os parâmetros sempre com uma hipercalemia, e a minha questão é se não tem muita recirculação ali no Hero, mais até do que no PTFE, porque ele nunca está bem dialisado, né? Então, assim, é uma dificuldade. O Hero, ele não tem 2 lúmenes, ele tem um lumen grande. Sim. Né, ele seria acho que 18 frente, mas é um lumen só. Pois então, eu acho que o paciente ele não fica tão... É um fim de linha mesmo, né? Assim, mas ele não fica... Os que eu peguei não ficavam muito outras vezes delicados. Eu fui além da cava superior ali, porque eu boto na cava inferior, porque naquela região já tem coágulo, já tem estenose. Se você está botando ele, é porque ali já usou muito catéter. Então, eu tento fugir dessa área para ver se ele consegue ter um pouquinho mais de longevidade. Uma coisa que eu faço nesse paciente, quando eu boto o Hero, é deixar eles com eles antiagregados. Porque é um conduto muito longo, muito longo. Bom, não sei, eu queria agradecer novamente aí, Guilherme, que o Pedro já agradeceu. Eu queria saber se tem mais alguma pergunta. Se alguém, pelo que eu estou vendo aqui no chat, não tem, só tem muitas pessoas te dando parabéns. Daniel Calazans, Ariana, enfim. Obrigado para todos. Vários aqui dando parabéns. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Queria agradecer novamente. Vou passar aí para o presidente finalizar a sessão, né, presidente? Obrigada, pessoal. E no mês que vem nós estamos providenciando um novo encontro aí científico e em breve nós divulgaremos. Obrigado a vocês, obrigado pela sociedade. Isso aí. Obrigado, Guilherme. Só lembrando, pessoal, a gente tem uma formalidade aí a cumprir, que é a Assembleia Geral Ordinária,
e atrasou por 2 vezes por uma questão do banco, a gente deve anunciar essa semana aí para poder... vai ter o link que a gente vai fazer remoto, tá? E queria agradecer aí a todos, novamente, uma excelente presença. Acho que essas sessões científicas têm sido sempre uma forma da gente se atualizar e ver que toda a nefrologia fluminense está muito forte. Então é isso, gente. Obrigado e boa noite.